Então, vou pegar sua fala, Yuri, para começar o grande debate. Grande debate começando agora, quadro que é um grande sucesso na CNN americana. E nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares. Gisele, bom dia. Bom dia, Tiago Anastácio. Bom dia, Gotino, tudo bom? A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news que apura ofensas e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes publicou no Twitter. Vamos ver? Lamentável que milícias digitais criminosamente inventem mensagens e perfis falsos e mentirosos como esse em anexo para desgastar a democracia e o Estado de Direito. O Poder Judiciário atuará com firmeza para responsabilizar esses marginais. Tiago, começo com você o seu argumento inicial sobre esse inquérito das fake news. Queria que você falasse sobre isso. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia. Como aconteceu ontem, Gotino, todos nós fomos surpreendidos com a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa de diversos cidadãos brasileiros que estão, e agora sabemos que estão investigados por uma série de crimes. É necessário uma explicação técnica e muito clara sobre o que está acontecendo com essas pessoas, também qual é o método processual que está sendo utilizado nesse caso e outras coisas que serão, sem dúvida nenhuma, tema dos debates. Então, inicialmente, o que eu coloco? Antes de mais nada, um parabéns às palavras ontem do presidente Jair Bolsonaro, que parabenizou a Polícia Federal por uma ação. Espero que ele venha a público hoje e também parabenize. Por quê? Porque nós não temos informações o suficiente ainda para saber, primeiro, quais são os alvos, qual é o teor da decisão, mas tenho certeza que até o final do dia a CNN terá acesso a isso. E, sem dúvida nenhuma, iremos conseguir fazer uma melhor análise. Por hora, o que sabemos? Há mais de um ano um inquérito no Supremo Tribunal Federal que busca a proteção, inclusive física, dos ministros que estavam prestes já a serem agredidos, como inclusive essa turba de ignorantes tem quase agredido a imprensa na porta do Palácio da Alvorada, né? Então nós estamos em um momento tão acirrado da política brasileira que nós não estamos mais nem no jogo de futebol, nós estamos na baixaria de fora dos estádios com um lado jogando morteiro no outro. Então, esses ânimos precisam ser acalmados. O que acontece? O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que tem força de lei, que nunca foi contestado por ninguém, a sua constitucionalidade ou não, até porque aí teríamos um problema. Quem iria julgar a constitucionalidade do regimento interno do Supremo? Porque esse é um grande ponto que precisa vir a público. O Supremo Tribunal Federal acaba tendo regras próprias, mas não dissonantes da Constituição. Por quê? Porque ele é a última escada do sistema jurídico brasileiro. Então, o regimento interno no 43, artigo 43 e seguintes, vai indicar o quê? Indicar que, por ordem do presidente da República, caso haja risco contra a integridade física de ministros e, inclusive, bens jurídicos dos ministros e da própria corte, ele escolherá um relator que agora nós podemos dizer, graças ao governo Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, ele escolherá um juiz de garantias, e aí eu vou voltar no tema, creio que com a Gisele no debate, um juiz de garantias que irá presidir um inquérito policial para fazer essa investigação, tendo a Polícia Federal como seu braço na rua. Ok. O mesmo tempo para a Gisele nos argumentos iniciais. Por favor, Gisele. Bom dia. Estamos vendo um protagonismo do Supremo Tribunal Federal e, de outro lado, um questionamento da sociedade, de manifestantes, muitas vezes, quanto aos excessos possivelmente cometidos por esse Supremo Tribunal Federal. Então, este inquérito, ele já é, no seu nascedouro, muito complexo de ser analisado. Por quê? Porque é um inquérito de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal, com nomeação de um relator, sem o sorteio, portanto, um apontamento que também já é questionável.
E hoje, mandados, então, são expedidos por esse próprio Supremo Tribunal Federal. E estamos ainda aguardando aquilo que o ex-ministro Sérgio Moro falava tanto sobre a justificativa. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário, que, por prerrogativa de função, é um órgão inerte, ou seja, ele deve ser provocado para agir, age neste momento por iniciativa própria, o que já é algo que causa esse questionamento inicial. E mais do que isso, então, o STF tem todo esse protagonismo que é muito questionado pela sociedade, justamente para combater esse questionamento da sociedade. Então, temos nesse momento, de um lado, a liberdade de expressão das pessoas sendo evocada e, de outro lado, um poder judiciário questionando essa liberdade ou querendo explicações para essas manifestações de liberdade das pessoas. Então, este é o cerne da questão. Tudo isso começa, inclusive, com aquele questionamento de interferência do ex-ministro Sérgio Moro na Polícia Federal, o que, com essas operações dessa semana, acaba se comprovando que não existiu, porque muitas dessas operações aconteceram, inclusive, sob a égide da diretoria do Valeixo, sob a égide do Ministério do ex-ministro Sérgio Moro, e agora, então, são deflagradas essas múltiplas operações em todo o Brasil e, especificamente, hoje, essas operações ordenadas pelo STF e ontem as operações do governador Wilson Witzel. Importante fazermos essa diferenciação para que não aconteça, como disse o Tiago ontem, a balbúrdia nacional. Então, precisamos nos atentar para a legalidade, precisamos nos atentar para os fatos, para que cada fato seja apurado indistintamente, senão acabamos misturando tudo numa grande teoria da conspiração que compromete até as investigações em si, a apuração dos fatos em si e a eventual punição dos culpados. Gisele, você fala em excesso do STF, mas você não vê excesso dos manifestantes que incitam contra o STF? Todos os manifestantes que incitam de forma excessiva, criminosa contra o STF, devem sim ser investigados, devem sim ser punidos. O que não se pode fazer é criar este ânimo de punição ou de censura, de certa maneira, para que as pessoas possam se manifestar e ter essa garantia de manifestação, inclusive contra a própria Suprema Corte. Por quê? Neste ativismo judicial, muitas vezes, o STF perdeu a sua função primígena, principal da Constituição Federal, que é justamente ser o guardião da Constituição, que é justamente ser a última instância. O STF se perde em muitas discussões que não deveria, na minha opinião, estar envolvido tão diretamente e dessa maneira de iniciativa tão grande. O STF se coloca contra a liberdade de expressão, Tiago? Bom, se o Supremo se coloca contra a liberdade de expressão, a lei também. A lei penal também. E quase todos nós, porque todos somos passíveis, sim, de ter... Não é... Aí é que tá, Gotino, é muito difícil explicar isso em tão pouco tempo. Mas eu vou tentar. Todos temos liberdade de expressão plena, mas a Constituição é clara. Sofreremos consequências se passarmos da linha da liberdade de expressão e formos para o crime. Ou para o ilícito civil, né, Tiago? Ou ilícito civil, é que eu estou falando no nosso tema aqui de hoje, certo? Existe um limite dado pela Constituição da República e pelo Código Penal. Existe um limite da liberdade de expressão, como existe um limite em todas as liberdades. Isso que é importante ficar claro. O que não me agrada, e eu concordo plenamente com a Gisele, porque é a minha posição que eu tenho colocado aqui. Isso não significa que ninguém é culpado. É o início de uma investigação, ou mais. É a primeira operação, é a primeira vez que uma investigação vem à luz, como aconteceu ontem com o governador Witzel. É um primeiro momento, tenhamos calma, tenhamos parcimônia, para que não já consideremos culpados pessoas que estão no início de uma operação, de uma investigação, etc. O que me incomoda, e em alguns pontos eu concordo com a Gisele, que é a questão do ativismo judicial do Supremo. É que nesse caso não é ativismo, Gisele. Ativismo judicial significa quando o Supremo Tribunal Federal, ele ultrapassa a sua linha e começa a legislar. Esse é um problema. Que nós tivemos vários casos, não dá para entrar aqui nesse tema, mas muitos que seriam, penso eu,
muito mais relacionados ao Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional também, muitas vezes, fica inerte sobre direitos e garantias individuais. E aí surge um dilema. Nós protegemos os direitos e garantias individuais via Supremo ou deixamos a essa trava que é a política brasileira no Congresso? Mas, dito isso, é importante deixar claro uma coisa. Nós estamos, nesse momento, sob a vista de um juiz de garantias, que é o ministro Alexandre de Moraes. O regimento interno, no seu 43 e seguintes, em momento nenhum foi contestado pela sociedade. A Raquel Dodge lá atrás contestou, isso é uma verdade, mas depois o Ministério Público recuou nessa contestação. Provavelmente vai saber por quê, eu não consigo explicar, mas o Ministério Público recuou. O regimento interno, como outras casas de poder da República, ele é uma manifestação, uma criação de regra do jogo sobre como agir com ataques contra si. A Câmara dos Deputados tem o seu regimento. A Presidência da República, veja só, tem até o Gabinete de Segurança Institucional. Ok. O Supremo Tribunal tem o seu regramento, que nunca foi contestado até agora. Foi contestado em trabalhos jurídicos. Por quê? O regimento diz, Gotino, só o último pontinho, que o presidente da República, sendo noticiados fatos em tese criminosos, irá apontar um relator para ser o juiz de garantias. Perfeito. E aí eu já me antecipo. O ministro Alexandre de Moraes, caso isso seja julgado, vamos imaginar em não sei qual instância, ou pessoas que tenham prerrogativa de foro, sejam processadas no Supremo, já penso eu que ele não poderia julgar. Ok. Tiago, só para a gente ter um equilíbrio de tempo, Claro, vou passar para a Gisele. Você pode escrever para a gente agora na hashtag Grande Debate. Eu lembro que o nosso debate hoje vai ser diferente, porque a gente vai debatendo e eu vou também chamando os nossos repórteres para atualizar o noticiário, porque a operação está em curso neste momento. A gente deu breaking news aqui na CNN, a operação acontece da Polícia Federal. Para você ter uma ideia, o André Ramos me manda aqui, busca e apreensão 11 em São Paulo, capital, 3 em Araraquara, interior de São Paulo, 3 em Brasília, 1 no Mato Grosso, 3 Paraná, 3 em Santa Catarina e 6 no Rio de Janeiro. Então, só para a gente poder passar essa informação. Vou passar para a Gisele agora para que ela argumente também. Gisele, eu queria que você falasse sobre esse ponto que você mencionou. O STF, você visualiza isso? Está indo contra a liberdade de expressão? O STF tem uma função muito importante, Gotino, porque justamente nessa harmonia dos três poderes, cabe justamente ao STF, cabe representar o Poder Judiciário e justamente demonstrar este limite de freios e contrapesos que nós discutimos aqui. Então, é importante que o STF justamente coloque esses limites. Cada poder tem suas funções precípuas, cada poder pode executar funções atípicas. Então, o executivo pode eventualmente julgar, o legislativo pode eventualmente executar. O que nós estamos vendo e o que me preocupa é que o judiciário tem praticado funções atípicas, não só legislativas, Tiago, mas também executivas, de uma forma muito constante. E isso é que tem incomodado a sociedade. Mas qual, por exemplo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, que nós discutimos. Mas, Gisele, isso daí não é ativismo judicial. Isso é judicialização da política, que é outra coisa com a qual eu também não concordo. Pois é justamente aí que eu queria chegar, Tiago. O judiciário tem que ser inerte. Então, neste caso específico da operação de hoje, ele toma a iniciativa, eles pedem os mandados. A gente tem aí uma discussão jurídica realmente com relação à interpretação do artigo 43, do regimento interno, enfim. Neste caso específico, há atos próprios de executivo, de legislativo e talvez até próprios do judiciário, todos concentrados numa mesma pessoa, que seria o ministro relator Alexandre de Moraes. Mas em outros casos, o que vem acontecendo? Há um excesso de judicialização de tudo, há um excesso de pedidos absolutamente ilegais e que o judiciário deveria tomar uma posição muito mais reativa no sentido de indeferir essas petições iniciais de plano, não deixar esses processos se iniciarem. Por exemplo, ontem já houve um pedido de impeachment
do governador Wilson Witzel. Veja, o governador sofreu atos de busca e apreensão da Polícia Federal, ou seja, o início de uma investigação. Ele mesmo vem a público e, como eu até disse que eu faria no caso se fosse investigado, abre o seu sigilo, entrega, então, os seus dados pessoais, entrega seu celular, coloca tudo à disposição da Justiça, justamente numa demonstração de boa-fé. Então, esse pedido de impeachment, por exemplo, é um pedido que tem que ser prontamente rechaçado pelo Poder Judiciário, justamente para manter essa harmonia entre os poderes. E assim como esse exemplo, há outros múltiplos exemplos. Então, esse comportamento do Poder Judiciário, e especificamente, notadamente da Suprema Corte, ele tem que ser um comportamento que demonstre justamente para que serve a Suprema Corte, qual é a sua função principal, para que não aconteçam esses questionamentos. E aí a gente vai para a discussão se seriam liberdade de expressão esses questionamentos ou se eles resvalariam para crimes ou para ilícitos civis, no caso de ofensa à honra, porque aí não configuraria crime, embora ofenda os ministros, não há crime praticado. Gotino, a Gisele coloca um ponto muito importante aqui, que é uma velha discussão, inclusive dos grandes constitucionalistas que nós temos, sobre qual é o papel da Suprema Corte. Se nós deveríamos ter uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos, que julga 200 casos por ano, simplesmente afeitos àquilo que viola diretamente e não também indiretamente as normativas constitucionais, ou se nós ainda precisamos de uma Suprema Corte, porque nós não temos a cultura, infelizmente, a cultura judiciária no Brasil, de uma decisão do Supremo Tribunal não ser contestada por um juiz de primeiro grau ou desrespeitada por um juiz de primeiro grau. Por exemplo, a posição do ministro Celso de Mello é que nós ainda precisamos fomentar uma verticalização das decisões judiciais, um respeito às posições do Supremo. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, porque eu guardo enorme respeito intelectual, na verdade ambos são duas figuras brilhantes, acredita já mais nessa figura americana de Suprema Corte, onde os juízes, inclusive, poderiam, in limine, inicialmente, dizer não a um tipo de processo. Tiago, eu vou ter que chamar a reportagem agora. A frase já está na tela. Bia Kicis e Zambelli são alvo de inquérito de fake news. É a informação que chega. Roberto Jefferson também e outros nomes, empresários, blogueiros, jornalistas. Então eu vou ter que conversar agora com a Larissa Alvarenga. Já volto com vocês para a gente continuar o debate. Peço desculpas pela interrupção. Já passo a palavra para equilibrar o tempo para a Gisele também. Larissa Alvarenga, você me chama com novas informações, atualizando o noticiário para a gente. Por favor, Lari.